com cara de depressiva, outra com cara de muito feliz. Mas, às vezes, não necessariamente é a pessoa com cara de triste que está com problemas. Porque nós sabemos maquiar muito bem as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos traumas. Irmãos, e esses dias Deus tem falado comigo, e esse vídeo ele encaixou legal, sobre quem nós somos como igreja e para que nós somos. Quem nós somos? O que nos move a estar aqui nessa manhã? O que nos move ser crente? O que nos move ser evangélico? O que nos move pregar, tocar, cantar, ficar numa escala, estar no ministério infantil? Por que nós fazemos isso? E a minha questão nesses dias é, será que nós estamos fazendo isso com a motivação correta? Muitos vêm à igreja porque, eu vou lá buscar minha bênção. E quando eu olho para a Escritura, irmãos, quando eu vejo a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, que é a nossa base, eu não vejo ele mandar a gente buscar bênção em lugar nenhum, muito pelo contrário. Quando eu falei lá dos princípios, diz que as bênçãos nos seguirão e nos acompanharão. Ou seja, irmãos, eu não preciso vir na igreja para buscar bênção, ela vai me seguir, ela vai atrás de mim, ela vai correr. Então a gente não vem na igreja, irmãos, porque aqui é um movimento social. E eu vou falar para você, eu penso que hoje, boa parte da igreja brasileira tem se tornado um encontro social. Um encontro social. É um lugar bacana de ir. Tão legal de ir quanto qualquer um outro rolê que eu for fazer. Então eu vou na igreja porque a igreja tem um louvor da hora, eu vou na igreja porque a pastora prega legal, eu vou na igreja porque eu quero tocar, eu vou na igreja porque eu quero pregar, eu vou na igreja porque eu quero ter uma vida melhor, uma vida boa. Fiquei sabendo que Deus, ele brada na nossa vida e eu vou começar a ser bem-sucedido financeiramente e tudo. E às vezes, irmãos, quem está me entendendo? Às vezes isso é o que nos motiva a estar na igreja. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Igreja não é sobre estar na igreja, é sobre ser igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo, cujo cabeça é Jesus. Então, irmãos, existe um único propósito para esse corpo. Então, se você está aqui por um propósito, ela está aqui por outro, e você está aqui por outro, irmãos, talvez a gente não está em conformidade com aquilo que Jesus quis estabelecer. O que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é as minhas igrejas. Tanto é que eu já falei várias vezes aqui, irmãos, que existe uma frase que não faz sentido, é você escrever que a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós. Você não é igreja sozinho. Tem muita gente em nome dessa frase, eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Entendeu nada? Entendeu nada? Se eu cortar o meu dedo aqui e jogar fora, esse dedo já não é mais Leonardo. É só um dedo lá no canto. Agora, a igreja, ela é a igreja coletiva. A igreja é a igreja coletiva. E eu gostaria que você pudesse, eu quero compartilhar uma palavra com você, que está
em Lucas capítulo 7. Verso 36. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre ele. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo, diga assim, que tipo. Diga assim, que tipo. Olha que nojento que é isso, irmãos. Cadê? Perdi. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu nem água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Vamos aprender com Jesus aqui, irmãos? Vamos aprender com Jesus? Amém? Irmãos, o cenário dessa história mostra alguns personagens e algumas situações interessantes. Primeiro, essa história, ela fala de um fariseu. O que é um fariseu, irmãos? Fariseu é um conhecedor das leis e das doutrinas judaicas. Ele tem um conhecimento criterioso. Fariseus eram homens que viviam separados.
eles não se misturavam com esse tipo de pessoa. Então, fariseu era um homem judeu, é óbvio, que ele tinha um conhecimento amplo, um conhecimento criterioso acerca das Escrituras. Conhecedor das doutrinas judaicas, dos ritos judaicos, vivia de maneira separada, não se misturando com os impuros. Então essa história apresenta essa pessoa, essa classe de pessoas. Mas essa história também apresenta Jesus. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, homem muito criticado pelos religiosos da época. Jesus era um homem muito criticado, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que realizava milagres, aquele que contava histórias e parábolas, muito criticado. Então essa história apresenta Jesus. Um Jesus de misericórdia, um Jesus de amor, um Jesus que não fazia acepção de pessoas. Um Jesus que tanto estava com o fariseu, quanto o Jesus que estava com a mulher pecadora. Então essa história também mostra uma mulher pecadora, porém apaixonada por Jesus. Uma mulher pecadora. Talvez, uma prostituta, uma adúltera, uma mulher que certamente aquela outra classe de pessoas não convivia com ela, não a valorizava, criticava. Lembra aquela história que Jesus estava e levaram uma pecadora diante de Jesus e jogaram ela lá e falaram, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda matar. Essa classe de pessoas. Essa história também mostra, dentro do mesmo cenário, fariseu, Jesus e uma pecadora, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Quem está acompanhando o meu raciocínio? E essa história também, irmãos, mostra um vaso de alabastro cheio de um perfume muito raro, por sua vez, muito caro. Estudiosos dizem que aquele perfume... Acabou a pilha aí? Que aquele vaso custava cerca de 300 denários. Pastor, o que é isso? Qual é o valor disso? Vamos entender? Um denário representava um dia de trabalho. Logo, 300 denários representava 300 dias de trabalho. Quanto é um dia de trabalho hoje, de uma pessoa média hoje? Uma média, vamos falar aí, vai. Quanto? 80 conto? Vamos arredondar para 100, vai, que eu não estou muito bom para fazer conta hoje. Então, 100 reais. 10 vezes 100 reais, 1.000. 300 vezes 100 reais, 30 mil, é isso? É isso? É. 30 mil reais. Depositado em Jesus. Ofertado em Jesus. Eu não estou falando aqui de oferta, tá, irmãos? Eu estou falando aqui de valor. Eu estou falando aqui de valor de adoração. Porque o que essa mulher estava fazendo, ela estava adorando Jesus.
Agora, uma coisa interessante que tinha aqui, nessa história, que eu queria destacar, era um pensamento e um questionamento inútil. Nesse cenário aqui, aonde havia fariseu, Jesus, uma pecadora, adoração, também tinha um comentário inútil. Um comentário que não servia para nada, não acrescentava nada. Que pensamento é esse? Que questionamento é esse? O questionamento de Simão, o fariseu. Se Jesus realmente fosse um homem de Deus, ele saberia que tipo de gente está aí dentro. Sabe, irmãos, e quando eu olho esse cenário de Jesus, quando eu olho esse ambiente, irmãos, eu penso na igreja dos dias de hoje. E como eu disse na quinta-feira, irmãos, fica até a dica, se você puder, assista a palavra depois no YouTube de quinta-feira, que o tema é o mesmo. O que realmente importa. Esse é o tema da mensagem hoje. O que realmente importa. Quando eu olho para esse cenário, eu vejo a igreja dos dias de hoje. E como pastor, irmãos, me entenda bem. Aqui, irmãos, não é um clube social. Aqui é um quartel missional, onde a gente vem e é preparado para a missão de Cristo. É por isso que a gente vem aqui. E quando eu olho para o cenário, irmãos, eu como pastor nesses dias, eu acho, escute isso em amor, eu nunca estive tão triste como pastor nesses dias, como nesses dias. E não é por mim, irmãos, é pelo cenário. É pelo cenário atual da igreja brasileira. Das igrejas. Nosso também, a gente faz parte disso. Que é uma igreja, irmãos, que se importa com o que não tem importância, com o que não tem valor, e não se importa com aquilo que Jesus realmente importa. O que é, pastor, que Jesus realmente importa? Pessoas, vidas, seres humanos, famílias, casamentos, filhos e filhas. Isso é importante para Jesus. Sabe, irmãos, então eu olho para a igreja dos dias de hoje e eu vejo pessoas como esses fariseus. E eu falo isso, irmãos, com tristeza no coração. Pessoas que se julgam conhecedores, a ponto de se achar no direito de julgar e condenar pessoas. Quantas pessoas você não tem, talvez, condenado no seu coração? Porque ela falhou, porque ela errou. Porque ela te decepcionou. E aí, irmãos, acaba acontecendo, a Andresa denunciou algo tão poderoso aqui no domingo passado, que é sobre o espírito de Jezabel. Irmãos, nós precisamos aprender sobre isso. Espírito de Jezabel não é necessariamente, irmãos, não tem necessariamente a ver com prostituição, tudo isso envolve também, mas espírito de Jezabel é uma doutrina, é um ensino. E sabe qual que é o propósito do espírito de Jezabel? Enfraquecer o corpo. Diga assim,
Jezabel quer enfraquecer o corpo. E quem é o corpo, irmãos? Se você for em Apocalipse 2:20, você vai ver que Jesus fala para a igreja: eu tenho, porém, contra ti algo, que vocês têm tolerado Jezabel. E não é Jezabel a pessoa de Jezabel. Se você ler, você vai ver que é um ensino de Jezabel. E isso, irmãos, é algo que vai fermentando dentro da igreja para enfraquecer o corpo. E aí nós esquecemos, esse foi meu devocional de ontem, nós esquecemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestade das trevas. Irmãos, nós temos uma vida espiritual, eu quero te dizer isso. Existem batalhas, existem situações da sua vida que, irmãos, não existe outra forma de vencer a não ser batalhando espiritualmente. E batalhar espiritualmente também é batalhar na mente. Eu falei para a Andresa ontem, eu falei assim, eu estou sendo atacado na minha mente. Desde quinta-feira à noite, depois do culto, eu estou sendo atacado na minha mente, mas eu sei que esse ataque é espiritual, então ele não vai permear o meu coração. Quem está me entendendo? E, irmãos, esse tipo de comportamento que nós precisamos aprender a ter. Aquilo que está acontecendo é isso, é espiritual, é uma guerra, é uma batalha, é uma afronta, O que é isso que está acontecendo? Sabe o que falta para nós pararmos e analisarmos as situações da vida? Aquilo que está acontecendo com aquele irmão. Será que o diabo está tentando destruí-lo? Será que o diabo quer derrubá-lo? Será que ele está sofrendo espiritualmente? Será que ele está sob um ataque do maligno? Não. Aqueles que têm o mesmo sentimento de Simão, o fariseu, eles falam, se soubesse quem é esse tipo de gente, nós não suportamos esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa não presta, porque ele ainda diz que é crente. Irmãos crentes, tementes a Deus, vão passar por situações que precisam e carecem da nossa oração. Só que a doutrina de Jezabel, ela vai permeando. Ao invés de eu ajudar o irmão, é mais fácil que tipo de gente é essa? Eu vou contar só para o irmão poder orar comigo. Você viu? Ora comigo nisso. Jezabel, irmão. Nós estávamos no discipulado de homens. E, irmãos, que tempo precioso. A gente extrapolou o tempo, saímos daqui 10:30 da noite. Né, Adriano? Mas foi bom, não foi, filho? Tinha gente que marcou pizza com a noiva, não chegou. Falou para a esposa que ia voltar 9 horas, não chegou. Mas tá tudo bem, irmão. Jesus curou a gente aqui. E nós falávamos aqui sobre qual é o ambiente que a igreja precisa ter. Que ambiente é que a igreja precisa ter? Posso falar uma coisa? Vou abrir aqui uma aspas dentro da palavra. Tiago diz, no capítulo 5, que os nossos pecados são perdoados. As nossas dificuldades nós vamos vencer na oração. Ele fala lá, depois você lê. Ele fala que a enfermidade vai ser curada com a oração do mais maduro na igreja. Só que ele diz assim, portanto, ou seja, tem uma coisa aqui importante. Pecado perdoado é uma coisa. Jesus perdoa. Agora, se você quer ser curado do pecado, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Não tem pecado que você já se arrependeu e daqui a pouco você fala, estou nele de novo? Só eu que acontece isso comigo? Eu tenho, irmão.
Por quê? Porque ele foi perdoado? Foi. Foi curado? Não. Porque a cura, ela vem na confissão. Aí, por que eu quero citar isso aqui, nessa palavra hoje? Nós temos um ambiente de confissão, irmãos. A nossa igreja é um ambiente de confissão hoje. Se eu confessar o meu pecado para você, quem vai ficar sabendo do meu pecado? Se eu for até você e falar, irmão, eu preciso de uma oração. Tenho sido pego nesse pecado. Quem mais você vai convidar para orar por esse meu pecado? Irmão, encher igreja é fácil. Só a gente fazer uma campanha atrás de outra campanha, atrás de outra campanha, prometer um monte de coisa, a igreja vai estar estrumbando. Mas é isso a igreja? E o ambiente de confissão? Às vezes tem um irmão aqui que você fica ali condenando ele. Olha, esse tipo de gente, sabe por quê? Ele continua caindo naquilo? Porque ele não encontrou aqui na igreja um ambiente de confissão para ele ser curado daquilo. Quem está aqui, dá um glória a Deus. E é sobre esse tipo de igreja que nós precisamos militar. Que nós precisamos ser. Não é igreja lotada, é igreja curada. Não é igreja lotada, é igreja curada. Agora uma igreja que é curada vai ser uma igreja lotada, irmãos. Então a doutrina de Jezabel, ela vem e faz como aquele fariseu. Você viu que tipo de gente? Você viu o que ele fez? Você viu? Ô irmão! Se você para ouvir as pessoas a respeito das mazelas dos outros, desculpa, você está sendo conivente com ela. E você está cooperando para que a igreja tenha o ambiente de Jezabel. Porque, irmãos, não tem aquele aqui nessa manhã que poderia condenar aquela mulher, poderia condenar o irmão. Tem os irmãos que eles são tão perfeitos, que eu tinha vontade de chegar assim, cara, conta para mim como é que você faz. Mas não é perfeito, né, irmãos? Às vezes o coração está pedido. Às vezes as mazelas dele ele faz escondido quando ninguém está vendo. Quanta gente na igreja é presa em pornografia. Eu não estou falando de filme pornográfico, não. Só aquela mulher que você fica olhando na academia lá, que você fica passando os posts, já é pornografia, irmão. Cuidado. Mas a palavra hoje, irmãos, é para falar. Existe algo que importa. E o que realmente importa, irmãos, são pessoas. Sabe, esses dias eu tenho falado muito para mim, eu já falei para algumas pessoas. Eu, Leonardo, como pastor dessa igreja, eu quero preparar a igreja para receber esse tipo de gente. Preparar a igreja para receber crente, irmãos? Que valor tem nisso? Fazer culto para crente? Que valor tem isso, irmãos? Eu contei aqui no outro dia que eu fui na inauguração da igreja do meu pastor lá em São Paulo. E no momento do apelo, saiu lá do fundo um travesti, irmãos, que eu não sei qual seria... Vou ser muito honesto, a nossa reação se ele sentasse do nosso lado aqui na igreja. Mas tudo trajado mesmo. Cabelo tudo colorido. Que talvez a gente olhar e falar assim,
Olha o tipo de gente que está vindo aqui agora. Olha o tipo de gente que está vindo aqui agora. Porque se a gente não consegue suportar os pecados dos irmãos, como que a gente vai suportar os pecados daqueles que estão lá fora? Se a gente não consegue aceitar as mazelas dos nossos irmãos e ajudá-lo em amor a vencer aquela luta que ele está passando, aquele momento que ele está passando, aquela dificuldade que ele está passando, como que a gente vai ajudar os de fora? Então eu quero preparar a igreja, sabe para quê, irmãos? Para receber traficante, para receber os drogados, para receber, irmãos, drogados não, os viciados, para receber as prostitutas, para receber os ladrão. É esse tipo de gente que tem que estar aqui. É esse tipo de gente que tem que sentar do seu lado. É essas pessoas que você precisa pegar na mão e falar assim, vamos para a igreja, tem um lugar que lá você é muito bem-vindo. Mas que ambiente eles vão encontrar se eles chegarem aqui? Agora eu estou falando para Somos. O ambiente da casa de Simão? Olha quem voltou ali para a igreja. Misericórdia. Achou que era verdade. Ela olhou e falou assim. Mas vai ter. Vai ter um monte. Nossa, você viu aquele cara que aceitou Jesus? Nossa, meu Deus do céu. Não é mentira. Você vai ver, daqui a pouco ele já não está mais na igreja. Não, bobagem, irmão. Eu duvido que virou crente mesmo. Mas eu vi ele aceitando Jesus na igreja no domingo. Mas na segunda eu vi ele fumando cigarro, tá vendo? Foi lá de emoção. E você que está na igreja faz 20 anos e fofoca ainda? E fala mal dos outros. E olha que nem Simão. Esse tipo de gente na igreja. Quem nós somos, irmãos? Que igreja nós queremos ser? Que igreja você está criando seus filhos? Sabe aonde que os filhos de crentes se desviam? No banco de trás do carro. Quando estão voltando da igreja. Por quê? Porque eles começam a falar. Você viu aquela pessoa? Você viu quem estava louvando? Você viu quem estava não sei o quê? Você viu quem estava? E a criança está ali só recebendo. Você está aí, irmão? Comigo? Vamos engajar nessa igreja? Vamos engajar nessa igreja? Jesus quer usar a nossa vida, irmãos. Jesus quer usar a nossa vida. Jesus quer usar a sua vida. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Tem pessoas ao seu redor que precisam desse Cristo. Tem pessoas ao seu redor que talvez seja essa pecadora, que ela vai vir aqui e ninguém vai acreditar que ela vai estar aqui. Eu lembro quando eu me converti, eu já estava uns anos na igreja. Aí foi uma mulher na igreja que ela fazia sobrancelha da Andresa. Aí ela pediu para dar testemunho. Ela virou e falou assim, Deus está nessa igreja, porque se o Leonardo se converteu... Eu falei, nossa, eu nem fiz tudo isso que ela está falando. O que ela está pensando? Ela fez essa menina sofrer demais. Porque ela ia chorando lá no... Para aí, irmão. Eu já fui redimido. Agora ela só chora de amor. Então, irmãos, a igreja tem esses dois tipos de pessoa. As pessoas que são como os fariseus, mas também tem aquelas pessoas que, cheias de defeitos e dificuldades, mas elas são apaixonadas por Jesus.
Irmãos, nós precisamos acordar. Geralmente as pessoas que se consideram melhores, elas não têm nenhum tipo de entrega. Elas só se julgam melhores, mas elas não têm nenhum tipo de entrega. Agora, as pessoas que sabem e reconhecem que são imperfeitas, geralmente, são aquelas pessoas que entregam tudo que têm. Quem é você nessa história? Quem é você nesse cenário? Será que você é aquele que só fica observando os pecadores adorar e achando um absurdo? Quem é você na igreja? Quem é você na igreja? Você é aquela pessoa. Pode ficar tranquilo, irmão. Não vai cair. E se cair é isopor, não pesa. Vamos ler uma passagem? Abra sua Bíblia em Lucas 7. No que nós já lemos. Vamos ler o 44. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Olha o que o perfeito fez e o que aquele tipo de gente fez. Próximo. Você não me cumprimentou nem com um beijo. Mas essa mulher, mas esse tipo de gente, desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Próximo. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Quem é você? Quem sou eu nesse cenário? Nós somos essas pessoas que se acham perfeitas, achando o absurdo a adoração dos outros, dos pecadores, dos impuros, daqueles que erram, daqueles que não estão passando por um momento. Como pode? Como ele é hipócrita? Hipócrita, irmãos, é a pessoa que erra escondido e aponta o erro dos outros que está em público. Esses são hipócritas. Ou você é aquele imperfeito, apaixonado por Jesus, que não mede esforços para adorá-lo. Irmãos, eu quero ser esse imperfeito. Eu quero ser esse imperfeito. Apaixonado por Jesus. Eu acho que eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu falo para as pessoas que se aproximam de mim: se você ficar procurando muito, você vai achar um monte de defeito. Mas eu nem vou parar para perder tempo de procurar os seus defeitos, porque eu sei que eu vou achar também. Mas eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. E eu sou apaixonado por aquilo que Jesus é apaixonado. Eu sou apaixonado por ver uma vida se rendendo a Cristo, voltando para Cristo. Eu sou apaixonado por ver uma pessoa sendo curada em nome de Jesus. Eu já vi dezenas e dezenas de pessoas, já vi pessoa através da oração ser curado do câncer, através da oração ser curado de tantas coisas. Está aqui a pastora Cleide, que através de uma oração, um dia num culto, a hemorragia foi cessada na hora, né, pastora? A gente estava num culto uma vez, e eu senti de fazer uma oração por cura instantânea, e a pastora Cleide sentiu a cura na hora. Sentiu não, ela viveu a cura na hora. E eu sou apaixonado por isso, sabe, irmãos? Por ver uma família chegar na igreja destruída, casamento falido, relacionamento com os filhos destruído, e daqui a pouco você vê aquela família sentando à mesa, cara. Você vê aquela família restaurada. Sabe, chegar aquela pessoa que
que não dava valor para os seus filhos, que vivia bebendo, vivia se drogando, vivia fazendo um monte de coisa, agora pegando o seu filho, a sua família, colocando num carro, num ônibus, que seja, e indo passear. E ouvir essa pessoa dizer, pastor, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. É isso que eu sou apaixonado, irmãos. E é isso que nós precisamos nos apaixonar. Você quer ver sua vida mudar? Se apaixone por Jesus e por aquilo que Jesus é apaixonado. Esquece um pouco o seu eu. Esquece um pouco o egoísmo. Solte as pedras, meus irmãos, por favor. Vamos abrir os braços para receber Jarinu. Se nós queremos uma Jarinu avivada, irmãos, não é com pedra nas mãos, é com os braços abertos que nós vamos ver uma cidade avivada. É que nós vamos ver perfeito crente, vereador crente, empresários crentes, uma cidade próspera, biqueira nessa cidade fechando. Irmão, existe ambiente de igreja que se a pessoa está em depressão, as pessoas falam que ela está endemoniada. Para com isso. Se a pessoa está com síndrome do pânico, ela está em brecha. Para com isso. E aí fica apontando, irmãos, teve pessoa que já chegou para a gente e falou que estava numa igreja e falou, pastor, eu estou com depressão, você precisa passar pela libertação. Você viu o vídeo? E talvez tenha alguém assim dentro da sua casa. Ei, pai, olha para o seu filho. Ei, mãe, olha para sua filha. Ei, filho, olha para o seu pai. Olha para sua mãe. Você tem algo para entregar para aquela pessoa. Para de ficar falando do outro. Você viu? Aí chega em casa, fica, você viu? Você viu? Viu o quê? A gente tinha que contar assim, cara. Você viu? Você viu quem estava na igreja? Glória a Deus, vem aquela pessoa na igreja. Ali é o lugar onde ela vai mudar a história dela. Ali o Senhor vai dar um novo destino para ela. Ali o Senhor vai transformar ela. Você viu? Você viu? Vamos avançar, igreja. O evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Ele tocar vidas. Ei, Jesus quer tocar Trieste. Jesus quer tocar o Maracanã. Jesus quer tocar a Ponte Alta. Jesus quer tocar o centro da cidade. Como Ele vai fazer isso? Através da sua vida. Através da sua vida. Lembre, irmãos, a igreja não é um clube social, ela é um quartel missional. Para encerrar, irmãos, o que realmente importa. Marcos capítulo 2, verso 16. Ô, irmão, vê se não parece com a igreja de hoje. Quando alguns fariseus, olha eles lá de novo, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Isso importa.
Isso importa. Talvez você esteja aqui nessa manhã como aquela mulher. De repente, a sua vida inteira você fez barbárias. É com você mesmo. É para você. Jesus é para você. Jesus é para você. De repente, você está aqui nessa manhã e por algum motivo, por talvez ter encontrado esses fariseus dentro da igreja, você se afastou. A igreja te machucou. A igreja te feriu. Dá até um nó na garganta de dizer isso, irmãos. É para você. Você tem lugar aqui. Você tem lugar aqui. Tem um lugar para você aqui. É esse tipo de igreja, Tião, que nós precisamos ser a partir de hoje. É esse tipo de igreja que nós temos que ser, irmãos, a partir de hoje. Tem lugar para os imperfeitos. Tem lugar para os pecadores. Mas, pastor, eles vão ficar assim. Eles são ovelhas de Jesus, irmãos, não nós. Quem os transforma é Jesus. Jesus é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos permitir que, irmãos, se fosse assim, quem de nós estaríamos aqui? Quem de nós aqui teríamos um lugar aqui na cadeira da frente dizendo: quem de nós? Então o que realmente importa, irmãos, são pessoas se achegando a Cristo. É o médico, irmãos, para aquele que precisa de médico. É aquele que precisa de um Salvador. Quem está salvo não precisa do Salvador. Irmão, se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não sabe fazer nada certo. A gente, se nós tivermos algum valor, é por causa do Espírito Santo em nós. Porque nós, sem o Espírito Santo, somos podres. A gente não sabe nem orar. Até para orar a gente precisa do Espírito Santo. Diz que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Eu quero te convidar para ser essa igreja, escute. Eu quero te convidar para ser essa igreja, para ser esse povo. Quem sabe, eu vou aproveitar o momento, você não está sentado aí, vai ter um PG na sua casa, e lá vai ser um endereço de salvação e reconciliação. Sim, pode ser na sua casa. Quem sabe você não está sentado aqui e você vai ser um discipulador de PG. É você que vai orar pelas pessoas que vão chegar lá no seu bairro, doente, atribulado. Nos 4 cantos dessa cidade, quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Quem sabe lá na primavera não é você, Felipe. Quem sabe lá no residencial não são vocês. Quem sabe lá no Maracanã, a sua casa, Marta e Fernando. Quem sabe lá em Campo Limpo não é a sua. A sua. A sua. Não, você é Maracanã agora. Já faz um tempo já. Quem sabe na Trieste. É você. É você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu queria
fazer um desafio nessa manhã. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se você estiver aqui, fala, pastor, essa é a minha manhã, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu gostaria que você se colocasse sua mão em pé e viesse aqui. O Senhor, uma vida vinda para Jesus. Glória a Deus. Alguém? Vem aqui, Adriano, vem cá.